Além dos pilares, né, a criança e o material em sala Montessori, o terceiro pilar para uma sala Montessori funcionar é ter um profissional qualificado no método Montessori. E o que significa isso? No Brasil, isso significa que a pessoa precisa ter pedagogia, então precisa fazer a faculdade de pedagogia se ela vai trabalhar com crianças de educação infantil e crianças do fundamental. Mas na Faculdade de Pedagogia do Brasil não se fala ou pouco se fala a respeito do método. Então, esse profissional, além da Faculdade de Pedagogia, precisa fazer um curso de formação Montessori. No início da Escola Montessori de Campinas, isso parecia um sonho bem difícil de acontecer, porque ter uma equipe qualificada significava ter um curso de formação, e não existia no Brasil. Esse curso começou na Escola Montessori de Campinas em 2008, ele hoje tem uma certificação internacional pelo MECT e ele é uma pós-graduação. Além do curso de São Paulo, nós temos também uma pós-graduação semipresencial que funciona em Campinas. Mas ao longo dos anos, né, enquanto a escola foi crescendo, a gente foi percebendo que, além da formação em pedagogia e em Montessori, precisa de mais. Porque quando a gente pensa a respeito de como é que funciona uma sala Montessori, o principal, assim, o que é necessário para trabalhar com essas crianças é ter o respeito a elas, né? E respeito a todas as crianças que estão presentes na sala. Deixar elas livres. Imagina deixar crianças livres, várias crianças livres no ambiente. Confiar no potencial que essa criança tem de se autoeducar. Parece muito longe, né, da nossa realidade. E efetivamente ser um guia na sala. A maioria das pessoas que decidem fazer faculdade de pedagogia, um dia elas tiveram alguém que elas admiravam, uma professora que elas queriam ser igual, e aí elas decidiram fazer a faculdade de pedagogia. Ou mesmo se elas não tinham alguém que elas admiravam, elas efetivamente foram fazer faculdade de pedagogia para ser o centro da educação de uma sala de aula. E aí, quando elas vão passar para o processo seletivo, por exemplo, lá na Escola Montessori de Campinas, uma das coisas que a gente fala é justamente isso. Se você tem um sonho de ser o centro da educação, de ser o centro da sala, que seus alunos façam o que você quer, você vai precisar de procurar uma outra escola para ser professor, porque aqui na Escola Montessori de Campinas você vai se tornar um guia Montessori. E é totalmente diferente, porque na educação Montessori a criança é o centro da educação. E aí, veja como é difícil isso, porque começa pelo fato de que essa pessoa que está lá com a mentalidade do que ela já teve de experiência na vida e do que ela pretendia ser, né, como profissional, ser uma professora efetivamente, ela efetivamente vai ter que, para trabalhar numa sala Montessori, respeitar a criança como um indivíduo. Isso é muito longe da nossa realidade. A gente ainda não considera a criança como um ser humano. Né? A gente imagina essa pessoa chegar numa sala Montessori e deixar essa criança livre para ela poder escolher o que ela quer fazer, na hora que ela quer fazer, da forma que ela quer fazer. Se ela quiser fazer com outra criança, ela pode. Se ela quiser fazer sozinha, ela pode. Ela vai ter que respeitar essa criança. E aí eu pergunto para você, quem é que sabe o que é ser respeitado? Né? Assim, as experiências que a gente tem, por mais que elas, no curso de formação a gente trabalha bastante o autoconhecimento, mas quando é que você é respeitado? Como é que você vai saber respeitar um outro ser humano na sua sala de aula? Então, exige muito treino, muita autoconfiança, muito autoconhecimento para efetivamente entender aquele processo que está acontecendo naquela sala e permitir que aquilo role, né, para que aquilo flua no ambiente Montessori. Isso vai muito além do que um curso de formação em pedagogia ou um curso de formação no método Montessori. Além disso, essa criança tem a liberdade para poder escolher o material que ela quer, porque a gente precisa confiar que ela é capaz de se autoeducar. Ela, mais do que qualquer pessoa, sabe o que ela está precisando para se desenvolver. O papel do educador é exclusivamente de estar observando essa criança, estar observando como é que ela está interagindo com aquele ambiente, como é que ela está trabalhando com os materiais, quais materiais que ela é capaz de fazer, como é que ela está fazendo o material. Então, ter o curso de formação é essencial nesse momento, porque a professora precisa saber
o currículo estruturado para entender, a partir do momento que ela sabe qual material que essa criança está fazendo, qual vai ser o material que ela efetivamente precisa apresentar para essa criança para instigar essa criança a ir além no conhecimento que ela já tem. Então, além disso, ela também precisa saber para que serve cada um daqueles materiais. Então, ela tem que conhecer as fases de desenvolvimento da criança e o currículo estruturado para saber encaixar um no outro e fazer a apresentação. E aí entra uma outra parte, que é o fato de, para ela efetivamente fazer uma apresentação, ela tem que estudar muito. Um educador Montessori precisa estudar muito e depois precisa treinar e treinar e treinar muitas vezes para poder chegar na criança e apresentar um material. E aí, quando ela apresenta o material, pode acontecer várias coisas, várias situações. A primeira eu convido a criança para fazer o material e ela fala, eu não quero fazer. E eu tenho que sorrir, tudo bem ela não querer fazer, eu preciso observar melhor para ver qual que vai ser o material, então, que eu vou conseguir fazer com que ela tenha vontade de trabalhar. Ela pode, eu estar apresentando material para ela, e no meio do material da apresentação, ela sair. E eu vou sorrir de novo, por quê? E vou continuar fazendo o material, por quê? O material ele tem começo, meio e fim. O fim da apresentação, ela só termina quando o material está de volta na estante como ele estava quando eu peguei. Então, eu preciso terminar porque, além dessa criança que eu convidei para fazer a apresentação, mesmo ela saindo de perto de mim, tem outras crianças naquele ambiente que estão me observando também. Então, eu preciso finalizar a apresentação e sorrindo. A Maria Montessori fala de sorrir. Eu falo para você, inspira e expira e sorria, porque para a gente chegar no tempo de sorrir depois de efetivamente não conseguir o que a gente estava pretendendo fazer, é um desafio muito grande. Outra coisa que pode acontecer é eu terminar de apresentar o material e a criança, depois quando eu falar agora é a sua vez, ela não querer fazer. Ou eu deixar para ela fazer, ela começar a fazer e ela fazer totalmente diferente do que eu apresentei. O meu papel é observar, anotar, para saber se em algum outro momento eu vou efetivamente ter que apresentar esse material para ela, ou, pela minha observação, ela pode não estar fazendo ali na hora que eu apresentei, logo depois, mas depois ela pode conseguir fazer sozinha. Então, assim, para todas essas situações que vão surgindo no ambiente Montessori, todas essas outras necessidades que aparecem, que eu, como educador, preciso garantir que aquele ambiente aconteça efetivamente, que flua a sala Montessori, eu preciso muito mais do que um curso de formação. Eu preciso de muito autoconhecimento e autodesenvolvimento. E aí sim, eu vou estar efetivamente preparada para ser um profissional qualificado para trabalhar numa sala Montessori.